Deu origem ao escândalo do Mensalão. Acusações de lavagem de dinheiro. 40 acusados de participar do Mensalão. Envolvidos no escândalo do Mensalão. Detonou o escândalo do Mensalão. O suposto esquema do Mensalão vem sendo destaque na mídia há 7 anos. Agora, com o começo do julgamento, a pauta volta com toda a força aos noticiários, que inclusive definem o caso como o julgamento do século. Mas essa cobertura toda tem sido realmente imparcial, como deveria ser? Para corrigir os exageros que estão sendo cometidos aí, este não é o julgamento excepcional do ponto de vista jurídico. Eu já tenho sido procurado por órgãos da imprensa, por jornalistas, que me perguntam como será o julgamento do século. Quer dizer, isto não tem nenhuma consistência, é um absurdo. É, na verdade, um julgamento comum que tem certa importância política por causa de muitos personagens políticos envolvidos. O diferencial nesse episódio todo é o papel da imprensa. Você tem um sistema político imperfeito aqui. E você tem um sistema de mídia aqui que não tem limites. A justiça não é limite para esse sistema de mídia. E ela pauta muitos poderes, como o próprio Ministério Público, às vezes, a Polícia Federal, o próprio Supremo. A imagem que eu uso é o seguinte, é uma gôndola de supermercado. Você tem escândalos de todos os tipos, pequenos, médios e grandes. E a imprensa pega qualquer escândalo, seja pequeno, médio e grande, e dá a gradação que ela quiser. Então ela pega esse escândalo é comum a outros. Não, mas transforma aí no crime do século. Um julgamento político com esse grau de dramaticidade dificilmente ficaria fora do escopo da TV também, da televisão e dos meios de comunicação, né? Isso faz parte da própria sociedade midiática que nós vivemos, isso não é algo de se estranhar nesse contexto, não, né? A questão é, qual é a pressão política que pode ser exercida em virtude disso? Jânio de Freitas, da Folha de São Paulo, um dos mais respeitados jornalistas do país, acredita que a cobertura do caso condena previamente os acusados. Diz ele, entre a insinuação mal disfarçada e a condenação explícita, a massa de reportagens e comentários lançados agora sobre o Mensalão contém uma evidência condenatória que equivale à dispensa dos magistrados e das leis a que devem servir os seus saberes. A imprensa tem uma responsabilidade de se ater aos fatos. O jornalismo não pode ser opinativo. O espaço opinativo está lá reservado. O espaço da notícia não pode ser invadido pela opinião. Isso é uma coisa que está acontecendo. Se confunde hoje noticiário com emissão de opinião, né? Formação de opinião. Isso é uma coisa que contradiz todo o princípio do jornalismo. Eu acho que a imprensa, a grande imprensa, tomou um pouco de partido nessa questão do Mensalão. Ela elevou a um ponto simbólico muito forte esse Mensalão que vai ser julgado, deixando de lado os outros mensalões. Essa ênfase que está se dando a esse julgamento me parece errada. Há um parti pris no sentido de que se condene. Não se espera ainda o julgamento, uma isenção. Eu acho que há uma, no geral, hein? Se bobear, as novelas vão falar sobre Mensalão. Vai todo mundo só falar em Mensalão. Que é para criar, né, um clima na sociedade de fuzilamento. Mas apesar de todo o destaque dado ao caso, o que fica realmente na cabeça da população? Eu não lembro que foi Mensalão. O Mensalão foi pelo até o entendimento que eu tinha na época, até esqueci um pouco sobre isso, né? Mas foi um dinheiro que entre os políticos lá estavam pagando políticos lá para ser beneficiados os políticos, né? Ninguém nem se lembra, né, do que aconteceu. Não, eu não me lembro. Eu lembro apenas que era um escândalo, né? Eu não me recordo o ano. Se eu não me engano, o principal foi agora me foge o nome dele, que ele estava até em pauta na época, né? Eu não lembro. Só muda o nome, nada mudou. Outros escândalos com outros nomes. Apenas isso. Pesquisa Vox Populi realizada em abril deste ano mostra que apenas 1 em cada 4 brasileiros se diz bem informado sobre o assunto. Se ao invés de só acusar, a mídia cumprisse o papel de informar de maneira correta, talvez a população se lembrasse melhor do que de fato ocorreu.
Acho necessário mesmo que a imprensa divulgue, que a imprensa informe, mas com imparcialidade, honestamente, com responsabilidade, para que o povo acompanhe. É aí que entra a questão da mídia. Como ela não precisa provar o que diz, você começa a bater que foi compra de votos. Começa a bater que o Caixa 2 é uma desculpa, que não foi Caixa 2, que foi. Começa a bater que tinha dinheiro público. Então, com isso, você tenta criar uma diferenciação de algo que é indiferenciado, faz parte dos hábitos políticos do país e tem que ser punido efetivamente. Mas não da maneira como a mídia está colocando.